Se você estiver numa igreja extremamente abençoada, mas o teu coração não estiver focado, os outros vão ser abençoados e você não. Então não é o local, somos nós que somos esse templo do Espírito. A mudança tem que acontecer, não é na tua igreja, não é na tua casa, mas é no teu coração, no meu coração. Porque se isso não acontecer, irmãos, nenhum lugar vai ser bom, nenhuma casa vai ser boa, nenhuma família vai ser boa, porque o problema não está na família às vezes, está em nós. Amados, nós vamos para a ministração da palavra, o texto já está no mural, Hebreus capítulo 12, vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 4. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Ainda não resistis até o sangue, combatendo contra o pecado. Vamos fazer mais uma oração? Ó Deus Todo-Poderoso, é no Teu nome que nós oramos mais uma vez, pedindo a Tua direção sobre as nossas vidas. Te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos pela presença dos Teus filhos e filhas que aqui estão, e pedimos a Ti, Espírito Santo, que o Senhor venha nos dar entendimento da Tua palavra, para que haja fortalecimento da vida de cada um de nós. Amém. O texto em Hebreus é um texto que não sabemos quem é o autor. Não se tem um autor de Hebreus. Não se sabe quem foi que escreveu o livro de Hebreus. Mas esse título também, Hebreus, também não foi dado pelo próprio autor. Esse título Hebreus foi dado posteriormente pelos estudiosos. E o que quer dizer hebreu? Hebreu quer dizer israelita. Quer dizer alguém que tenha nascido em Israel. Então, por isso que é chamado de hebreu. E o que se presume é que esse texto tenha sido escrito para os judeus cristãos que estavam fugindo, que estavam passando por perseguições. Então esse texto, todo o texto de Hebreus, toda a carta de Hebreus, ela foi redigida com essa finalidade, a finalidade de instruir aqueles irmãos, de orientar, de fortalecer, de ser uma palavra de incentivo, uma palavra de ânimo para cristãos que estavam sendo perseguidos, cristãos que estavam sendo mortos, cristãos que estavam sendo presos, passando por situações dificílimas. Então, tudo aquilo que foi escrito para aquele período. Porém, a igreja, amados irmãos e ouvintes, não mudou muita coisa em relação à perseguição. Continua havendo perseguição sobre a vida dos cristãos em várias partes do mundo, não como no passado, que era uma perseguição muito intensa, mas continua havendo em alguns países, em algumas regiões do mundo, lugares onde os cristãos ainda são perseguidos, onde os cristãos são presos injustamente, alguns são expulsos da sua casa, alguns cristãos, principalmente aqueles que moram na China ou que moram na Índia, eles são expulsos
da sua aldeia. E quando isso acontece, de alguém ser expulso da sua aldeia, a casa em que a pessoa estava morando, ela geralmente é demolida. Quando ela não é demolida, ela é invadida. A propriedade que a pessoa porventura tinha, essa propriedade ela é destituída, ou seja, a pessoa perde a propriedade, perde a casa, perde o contato com seus parentes e, além do mais, corre risco, muitos ainda são espancados pelos seus próprios parentes. E tudo isso em nome de Jesus, por causa da fé em Cristo Jesus. Nós vivemos em um país que nós temos liberdade de expressão, nós vivemos em um país onde a grande maioria é cristã, mesmo aqueles que não são praticantes, mesmo aqueles que não vão à igreja, nem gostam de ouvir falar em igreja, mas por ter nascido no Brasil, a grande maioria da população acredita que exista um Deus, acredita que Jesus existiu, acredita em anjos, acreditam em inferno, muita coisa do que a Bíblia descreve, a maioria dos brasileiros, ele acredita, e isto é algo bom. Porém, mesmo acreditando em muitas dessas coisas, a grande maioria da população dos brasileiros não são cristãos praticantes, e isto é a parte ruim. O fato de ouvir falar, o fato de saber, conhecer e até ser simpático ao tema, não quer dizer que a pessoa sirva a Deus e muito menos que sirva a Jesus. Porque o servir a Jesus é um compromisso. Servir a Deus não é apenas da boca para fora, e tudo isso exige um compromisso. E o texto que nós lemos agora é um texto que fala de compromisso. É um texto que fala de situação onde há necessidade de um posicionamento. E é isso que nós temos trazido para a igreja. Não é a primeira, nem será a última vez que nós falaremos desse assunto. O assunto hoje, o título para essa preleção é Ser Forte ou Sede Forte. E por que esse título? Exatamente porque a igreja, mesmo que nós não venhamos a passar pelas mesmas situações que alguns cristãos têm passado em alguns lugares do mundo, porque nós não sofremos perseguição, nós não somos impedidos de adorar a Deus, mas mesmo tendo liberdade, existem coisas que afastam muitas vezes até mesmo aqueles que outrora levantaram a mão para o Senhor, muitos até mesmo que já passaram pelas águas, já em alguma parte da sua vida já foram cristãos praticantes, abriram mão de servir a Deus por alguma coisa que aconteceu na sua vida, por alguma desilusão, ou muitos até deixam o caminho da verdade para se envolver com aquilo que a pessoa gosta, com os desejos da carne, ou seja, com luxúria, com bebida, com droga, o que quer que seja que afaste a pessoa da presença de Jesus, faz com que a pessoa tenha abrido mão do Evangelho, se torne o seu Deus. Eu estive essa semana, na sexta-feira, na casa de recuperação, e ali eu tive a oportunidade de trazer a palavra, e muito do que eu disse tem a ver com o que eu estou falando para vocês hoje. Numa casa de recuperação você encontra, no caso dessa que nós visitamos, é onde só tem homens, e a grande maioria daqueles homens se envolveram e se tornaram alcoólatras, se tornaram viciados, e isso fez com que a família dessas pessoas se afastassem. Mas primeiro, antes da família se afastar, a própria pessoa se afastou da família, porque o que acontece com o vício é que o vício destrói o convívio. O vício faz com que as pessoas se tornem pessoas, em alguns momentos, insuportáveis, porque se tornam desagradáveis, se tornam violentos em algumas vezes, e faz com que haja uma destruição no meio familiar. E quase todos aqueles que passaram por situações como essas têm lembranças tristes de um ente querido que já passou por essa situação. E tudo isso é quando o homem se envolve com os seus próprios desejos, quando o homem se deixa envolver com aquilo que ele valoriza,
Ao invés de valorizar a família, valoriza os colegas. Ao invés de valorizar aquilo que é bom, valoriza aquilo que é agradável em determinado momento e deixa de usufruir de algo muito superior. E o mesmo também estava acontecendo com aqueles cristãos. Alguns estavam voltando atrás, estavam deixando o cristianismo para voltar para o judaísmo, para voltar para os hábitos que os judeus tinham, para as tradições judaicas. E por causa disto, o autor estava escrevendo, para que aqueles irmãos que estavam sendo perseguidos, não voltassem para trás, que olhassem para o alvo que é Jesus Cristo, que olhassem para tudo aquilo que Jesus fez, pelo sacrifício que Jesus havia feito e pela situação que aquelas pessoas outrora estavam vivendo e agora, nesse exato momento, por causa da transformação do Evangelho, estavam vivendo uma nova vida. Por mais que haja dificuldades neste mundo, a vida que nós temos é uma vida extremamente curta. Nós vivemos aqui nessa terra, alguns, como a própria Bíblia diz, que a idade do homem pode chegar até os seus 70 anos, e alguns podem chegar aos 80 e talvez até mais do que isto. Mas a própria Bíblia diz que quando o homem passa dessa faixa etária, o que acontece é cansaço, é enfado, é irritação. E se vocês olharem, o que geralmente acontece é isso mesmo. A Bíblia não está falando de uma coisa que é irreal, ela está falando daquilo que é real. Então existe um período da vida em que nós podemos ser úteis e ativos. E é isso que a Bíblia e aqueles irmãos estavam passando por essa situação. Enquanto nós podemos ser ativos, enquanto nós podemos ser úteis para o reino, então vamos servir ao reino. Servir ao reino significa se colocar à disposição para fazer a vontade do Senhor. E qual é a vontade do Senhor? A vontade do Senhor, ela é uma vontade que é boa, ela é santa e é agradável. Raramente alguém pode servir ao Senhor Jesus Cristo e servir às suas próprias paixões. É raro, isso não vai acontecer. Quando alguém que é muito dado às paixões mundanas e quer ao mesmo tempo servir à igreja, servir a Jesus, ele vai encontrar dificuldade, ele ou ela vai encontrar dificuldade por causa dos seus relacionamentos. Quando o homem ou a mulher que procura dar vazão para os desejos da carne, são pessoas que dificilmente vão encontrar e procurar santidade, são pessoas que não vão deixar o espaço reservado para o Espírito Santo agir, porque vão estar tão envolvidas nos seus próprios desejos carnais, nos seus próprios desejos de realizações, que não vai haver espaço para amar Jesus, não vai haver espaço para adorar o Espírito Santo, não dá para haver rivalidade. Ou nós servimos ao Senhor Jesus e à sua igreja, ou nós servimos aos desejos que nós temos de realizações carnais. Irmãos, ter desejos não é o problema, porque nós somos humanos. Qual é o problema? É sermos escravos dos desejos. Este é o grande problema. O grande problema é nós não abrirmos mão de alguma coisa em detrimento, ou seja, em favor de servir a Deus. Quando o desejo que você tem de obter as coisas que você tanto almeja, o desejo que você tem de estar nos lugares que você acha tão importante, ao invés de estar na casa do Senhor, as companhias que fazem tanta diferença para você, ao invés de estar junto com a igreja, tudo isso é que faz diferença na vida do homem. E qual é o desejo do Senhor? O desejo do Senhor, amados, é que nós estejamos unidos num só propósito, num só espírito. E é isso que tem feito a igreja do Senhor, é isso que tem movido o povo de Deus através dos séculos, o desejo de ser santos, o desejo de buscar a presença do Senhor, o desejo de ter uma vida diferente, não uma vida apenas voltada para as realizações materiais, mas uma vida pensando também em obter da parte do Senhor um refrigério espiritual. Irmãos, é tão bom poder se
desfrutar da presença do Senhor. É tão bom poder estar buscando uma santidade, porque sem santidade nós não vamos alcançar o padrão que o Senhor Jesus quer. Não basta nós apenas estarmos aqui na igreja aos domingos ou finais de semana, mas durante a semana a nossa vida tem que estar também voltada para o Senhor. E é por isso que a igreja é um lugar de reunião. A igreja é um lugar onde você recebe instrução. A igreja é um lugar onde você tem um convívio amistoso com outras pessoas. Mas não é a igreja que é o local onde você vai estar oferecendo o máximo para o Senhor. É no seu dia a dia. É no seu convívio com a família, é no seu convívio no lugar de trabalho, é juntamente com os seus parentes, que você que recebe essa transformação do Espírito, vai poder demonstrar que a graça de Deus é na sua vida. Quando você abrir a sua boca e da sua boca sair palavras boas, quando os seus pensamentos não forem apenas pensamentos voltados para a sua vontade pessoal, mas quando os seus pensamentos também estiverem ligados ao trono da graça, quando os seus pensamentos também estiverem ligados à obra de Deus, quando aquilo que está no desejo do teu coração arder por estar oferecendo um tempo para Jesus, aí sim está existindo mudanças, aí sim está havendo um confronto direto, ou seja, um encontro direto com o Espírito Santo de Deus. E é exatamente esse texto, ele vem falando disto. Ele disse que Jesus se entregou por completo. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele não foi metade, ele não deu metade do seu tempo, ele não estava disposto a oferecer a Deus aquilo que sobrava para ele. Jesus estava integralmente voltado a fazer a obra do Pai. E é isso que a igreja, ela tem falado, é isso que a palavra de Deus tem sido ministrada aos nossos corações, que a nossa vida, ela deve ser integralmente para o Senhor. Isso não quer dizer que você tenha que abandonar a família, que tenha que abandonar o seu emprego, não, quer dizer que o seu tempo não pode estar plenamente só envolvido com isto, que a sua vida não pode estar pautada somente nesses interesses, mas que o interesse da sua vida também tenha lugar às coisas de Deus. As coisas de Deus dizem respeito ao quê? Dizem respeito a você reservar tempo na sua vida para ler a palavra do Senhor, reservar tempo para estudar a Bíblia, reservar um tempo para orar, reservar um tempo para evangelizar, reservar um tempo para servir ao Senhor. É disso que nós estamos falando. Porque nós todos, amados irmãos, a maior parte do tempo quando nós estamos acordados, nós pensamos em nós mesmos. Quase sempre o que passa no nosso pensamento é aquilo que eu vou fazer voltado ao meu interesse, ao meu bem-estar ou àqueles que estão próximos a mim. Raramente alguém fica o tempo todo pensando em fazer algo para os outros. A maior parte do tempo nós pensamos em fazer algo que nos agrade. A vida inteira nós somos assim. Será que nós não temos um tempo que nós podemos oferecer ao Senhor? Será que não existe um momento da nossa vida em que estejamos dispostos a direcionar, seja aquilo que você tem de melhor para oferecer para Jesus? O que Jesus deseja, amados irmãos e amadas irmãs, é fortalecer a nossa vida, fortalecer-nos. A palavra, ela não vem para apenas impressionar o nosso intelecto. A finalidade da palavra é solidificar, ou seja, alicerçar a nossa fé. Nós estamos com uma fé alicerçada não em coisas supérfluas, não estamos com a nossa fé alicerçada em coisas banais, mas a nossa fé está alicerçada em coisas sólidas que eu digo, ou seja, a palavra de Deus. Nós servimos a um Deus vivo, não servimos a um Deus que é fantasioso, não estamos aqui apenas como religiosos, mas nós queremos oferecer o melhor para o Senhor. Oferecer o melhor para o Senhor é estar com a mente ligada nas coisas de Deus, é estar com o coração focado nas coisas do Senhor.
até mesmo no momento como este, quando nós estamos ministrando a palavra. Para algumas pessoas é difícil focar na ministração, porque a pessoa está viajando o tempo todo, está pensando em um monte de coisa, e está desfocado até mesmo de aproveitar esse pequeno tempo que nós temos para ouvir a ministração da palavra de Deus, porque às vezes a pessoa não pega na Bíblia a semana toda, não tem um momento sequer para estar ali voltado para as coisas de Deus, e até mesmo nesse momento onde deveria ser um momento para isto, ainda não consegue focar. E é disso que nós estamos falando, irmãos. Nós estamos falando de qual é o que nós temos oferecido para o Senhor Jesus, o que a nossa vida tem sido para o Evangelho, o que tem sido a minha e a tua vida para o louvor do Senhor. Sermos religiosos não é o suficiente. O Brasil está cheio de religiosos. Sem haver santificação, o Espírito não vai agir nas nossas vidas. E se o Espírito não encontrar espaço na minha e na tua vida, nós vamos continuar os mesmos, com os mesmos pensamentos, entra ano e sai ano, pensando a mesma coisa e agindo da mesma maneira. O que o Espírito tem para nós é que o Espírito move, o Espírito agita, o Espírito tira tudo aquilo que não é conveniente e faz com que nós tenhamos um pensamento diferente. Mas para que isso aconteça, é necessário nós abrirmos o espaço para o Espírito Santo agir. Se nós não tivermos esse espaço, o Espírito Santo não vai agir. E você fica talvez esperando um milagre acontecer, dos seus pensamentos mudarem, da sua atitude mudar. Isso não é assim que acontece. Há necessidade que nós tomemos também e demos o nosso passo. Existe o trabalhar do Espírito Santo, mas existe também a vontade humana. E aonde está a vontade humana? A vontade de ir em direção às coisas de Deus. E aonde está a ação do Espírito? Em agir na nossa vida, quando nós estivermos dispostos a que o Espírito venha mover. Aí sim vai acontecer a união da tua vontade, da minha vontade e da ação do Espírito. Quando juntar essas duas coisas, algo maravilhoso vai acontecer nas nossas vidas. O teu pensamento vai mudar, as tuas atitudes e a tua vida vai mudar. E esse é o desejo, irmãos, do nosso coração. O que nós temos pregado aqui é para que haja uma mudança radical na vida dos cristãos. Não apenas ser mais um dia, mais uma noite, mais uma vinda na igreja, mas que você tome decisões, e uma dessas decisões é buscar a santificação, porque sem ela nós não veremos a Deus. E o que significa ver a Deus? É você estar sensível ao Espírito Santo falar. É você estar sensível e o Espírito Santo vai falar com você durante o dia. Quando você estiver sensível, o Espírito Santo pode te acordar durante a noite para falar contigo. E quando você estiver sensível, o Espírito Santo vai te dar visões, vai te levar a lugares, vai te dar a coragem para falar com pessoas que você nunca imaginou. E quando você menos espera, as pessoas vão estar se rendendo ao Senhor, porque você se deixou ser usado pelo Espírito, porque você se deixou e se tornou sensível ao falar do Espírito, e algo vai mudar. E primeiro vai mudar na nossa vida. Quando o Espírito encontrar espaço, ele vai agir. Ele vai mudar o meu pensar, vai mudar o teu pensar. E aí as coisas vão acontecer. Sem a ação do Espírito, nada acontece. O Espírito nos provoca a buscar a Deus. Por quê? Porque o nosso Espírito testifica com o Espírito que somos filhos de Deus. Para que o meu Espírito possa testificar, é necessário que eu esteja sensível a isto. Se nós não tivermos essa sensibilidade, se tivermos o desejo de buscar, isso não vai acontecer. Infelizmente, em muitos lugares, não é questão de igreja, isso tem a ver conosco, irmãos. A igreja, por si só, a igreja é boa, todas as igrejas são igrejas boas. A diferença está na vida do cristão. Como é que o cristão é em relação ao cristianismo e à sua fé? Então não adianta nós acharmos que a igreja X ou a igreja Y é a igreja que vai fazer diferença. Quem faz a diferença é o Espírito Santo na vida do crente A ou do crente B.
estando ele na igreja Y ou na igreja X. Se você estiver numa igreja extremamente abençoada, mas o teu coração não estiver focado, os outros vão ser abençoados e você não. Então não é o local, somos nós que somos esse templo do Espírito. E é por isso que a mudança tem que acontecer, não é na tua igreja, não é na tua casa, mas é no teu coração, no meu coração. Porque se isso não acontecer, irmãos, nenhum lugar vai ser bom, nenhuma casa vai ser boa, nenhuma família vai ser boa, porque o problema não está na família às vezes, está em nós, sermos sensíveis ao falar do Espírito Santo. Buscar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo capacita, o Espírito Santo nos capacita. É Ele, Espírito Santo, que nos faz entender, é Ele, Espírito Santo, quem nos orienta, é Ele, Espírito Santo, quem abre os nossos olhos, ouvidos e dá-nos entendimento. É tudo pelo Espírito. Mas se não houver espaço para Ele, vai entrar por um lado e não vai sair, porque nosso ouvido não é vazado, mas vai entrar e não vai fazer uma comunicação no nosso cérebro. Por quê? Porque se nós não tivermos com o nosso coração sensível, pode falar aqui quem quer que for, pode descer até um anjo aqui, todo brilhante, e falar um monte de coisa, você vai ficar talvez maravilhado pela presença do anjo, mas no dia seguinte não vai mudar nada. Então há necessidade de decisões, e essa decisão só quem pode fazer é você. Ninguém pode fazer essa decisão no teu lugar. Então decida-se pelo Espírito Santo, decida-se por servir ao Senhor genuinamente, não apenas de aparência, mas decida-se em servir ao Senhor, para que Ele tenha na sua vida, na sua família, o lugar de destaque que Ele merece. Amém? A palavra que eu tenho para você essa noite, para nós, né? Para você não, para nós, é esta. Nós temos a ceia, e nós também temos o nosso toque de recolher às 20 horas, então o tempo é muito curto para tudo isto, e eu quero convidar